Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Tudo aquilo que a gente faz aqui na matéria, para ser bem feito, pede o mínimo de planejamento, pede o mínimo de preparação. Imaginemos então entrar em contato com a espiritualidade, que é algo que a gente não está muito acostumado, não faz isso a miúde. Então, para entrar em contato com a espiritualidade, esta preparação também é necessária. Não precisamos de muito tempo, são 2 ou 3 minutos, mas requer intensidade, requer total vontade. Num ambiente como esse, há tantos anos preparado para isso, se nós tivermos um mínimo de esforço e empenho, tudo acontece. Então a gente sugere agora que fechemos os olhos, porque de todos os sentidos a visão é o que mais nos projeta para fora de nós. E agora aqui nós precisamos estar dentro de nós, porque somos espíritos imortais e toda a força que precisamos está dentro de nós. Vamos contar com o apoio e sentir a presença do nosso anjo da guarda. Todas as religiões ditas espiritualistas falam da presença desse amigo que a bondade de Deus permite estar conosco ao longo da atual jornada. Junto com esse mentor amigo, com esse anjo da guarda, a gente busca a cúpula de proteção desta casa, que são os irmãos que há mais de 15 anos estão aqui organizando todas as nossas atividades para que nós nos encontremos da melhor maneira possível com Jesus, o Divino Amigo. A gente busca também o apoio amoroso de Nossa Senhora, aquela que é conhecida na espiritualidade como Mãe Santíssima, justamente pelo amor absolutamente desinteressado com o qual ela se volta aqui para nos amparar. Maria, a Mãe Santíssima, nos une mais ainda e nos conduz agora à presença do seu Divino Filho, o nosso Mestre Jesus. E nós vamos agora nos empenhar mais ainda para sentir a presença de Jesus. E nós podemos aqui, é lícito usar aqui a imaginação, mentalizar Jesus naquele dia maravilhoso do Sermão do Monte, onde ele, dominando uma elevação, a todo mundo olhou amorosamente. Jesus começou a falar, Jesus começou a orar e foi se transformando numa luz, um pequeno sol que bateu justamente no coração de todos, dando a força que eles precisavam, dando a luz que no dia seguinte clareou os seus caminhos. Então, com essa imagem bailando na nossa mente, a gente busca a presença fortalecedora de Jesus e em seu santo nome damos por aberto o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, antes de mais nada, é sempre interessante uma explicação, por mais que vocês já tenham ouvido outros expositores aqui falando, qual é o contexto do nosso estudo evangélico. Por quê? Porque os temas do nosso evangelho não são escolhidos aleatoriamente, tem sempre uma motivação. Então nós escolhemos para esse semestre, que se encerra agora aqui no mês de junho, nós escolhemos as máximas de Jesus. O que são as máximas de Jesus? São aquelas frases que Jesus dizia e que elas tinham um cunho de aplicação imediata. Todo o Evangelho de Jesus somos nós amanhã. Todo o Evangelho, todos os ensinos de Jesus mostram a humanidade do futuro. Mas é lícito a gente perguntar, e o nosso hoje, como é que fica? Então, para o nosso hoje, existem as máximas de Jesus. No Evangelho do Mestre, que estão lá nos 4 evangelhos conhecidos, nós temos 28 parábolas, nós temos
8 milagres, nós temos 23 curas, nós temos 4 sermões, e todos eles, como já disse, mostra como poderemos ser amanhã, se esse for o nosso projeto de vida e se para isso nós nos empenharmos. Agora, as máximas, elas se contam a centenas. Estudando os 4 evangelhos, nós vamos recolher centenas dessas máximas. E essas máximas são justamente as frases que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier e um mentor com um trabalho muito importante ao longo do Espiritismo aqui no Brasil, chamava de afirmativas esclarecedoras. Afirmativas porque estava lá em tom afirmativo mesmo. E esclarecedora porque além de afirmar um comportamento, esclarecia o porquê desse comportamento. Então a gente escolheu para o mês uma das máximas de Jesus. Então dentro do semestre as máximas, e para esse mês de junho a máxima é: a boca fala do que está cheio o coração. Gente, essa frase é muito atual, mas vocês imaginem isso dito há mais de 2000 anos, o quão difícil de entender para a época era, mas o quanto evoluiu o pensamento humano a ponto de entendermos essa máxima. Bom, nas 4 semanas do mês, a gente toca de alguma forma nesta máxima. E para essa semana, nós vamos falar do silêncio. E como, da nossa opinião, não é muito importante se fiar, porque opinião é opinião, por mais autorizada que ela seja, é uma opinião. Então a gente sempre busca falar com vocês o quê? Do Evangelho. Porque se o que eu falar aqui não for bem compreendido, ou se o que eu falar aqui vocês até não concordarem, em casa, estudando o Evangelho, que diga-se de passagem é a nossa função, a gente pode se aprofundar. E além do que eu falar aqui, a gente pode recolher outros ensinos. Então sempre é justo que nós busquemos uma dessas máximas, o tema da semana que é o silêncio e uma passagem evangélica, porque aí, usando o semestre, as máximas de Jesus, o mês, a boca fala do que está dentro do meu coração, e o silêncio, eu posso pegar o que nós pegamos aqui em Provérbios. Provérbios, gente, é o Velho Testamento. Por que a gente fez isso? Para mostrar que mesmo num livro tido por muitos como ultrapassado, num livro até difícil de entender, a gente saca muita coisa boa. Então o que nós pegamos lá em Provérbio capítulo 17, especificamente no versículo 28. Até um tolo, e todos nós sabemos o que é uma pessoa presa à tolice, então até um tolo, quando se cala, é reputado, ou seja, passa como se fosse um sábio. E aquele que fecha a tua boca é tido como alguém que sabe o que é discernimento. Mesma coisa, se o Evangelho de Jesus tem 2023 anos, vocês imaginam o Velho Testamento, que é muito mais antigo. Então nós estamos falando de algo que tem mais de 3.000 anos e que até hoje não foi ressignificado por nós, a ponto da gente não usar, como a gente vai argumentar aqui. Então vamos lá, o que é reputação, gente? Até um tolo, quando se cala, é reputado. Reputação é aquilo que pensam de nós. Eu não sou a minha reputação, mas a minha reputação é aquilo que pensam de mim. Por isso que reputação nem sempre é importante, porque você não vai agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. Então a reputação, ela, para nós pelo menos, não deveria ter importância nenhuma, porque o que pensam sobre mim, eu não tenho controle nenhum. Muita gente me olha e fala, puxa, como ele é legal, parabéns. Outros me olham, como ele é chato, o que eu posso fazer? Então a reputação não deveria ter essa importância, mas vocês imaginem numa sala todo mundo falando ao mesmo tempo, ruidosamente, até perdendo aí as estribeiras, como se fala na gíria, alguém resolve se calar. Quem tiver bom senso vai olhar e falar, poxa,
esse cara me parece inteligente. Ou seja, até um tolo, no meio de uma balbúrdia, no meio de uma bagunça, quando se cala, é tido como alguém que seja sábio, né? E quando a gente fecha a boca num ambiente como esse, onde ninguém tem razão, porque está todo mundo discutindo, ele é tido como discernimento. O que quer dizer discernimento, gente? É uma capacidade que a gente tem de ajuizar se uma coisa é boa ou ruim e aceitar aquilo que a gente acha bom e recusar aquilo que a gente acha ruim. Então veja como é interessantíssima uma passagem como essa para a gente refletir, estudar e se aprofundar, né? No meu tempo a gente tinha lá enciclopédia, um monte de livro para estudar. Hoje deu um Google lá, já tem muito site que facilita a nossa vida, né? Então vamos estudar, gente. Provérbios, capítulo 17, versículo 28, né? Bom, o Espiritismo se auto-intitula Cristianismo Redivivo. O que quer dizer isso? Jesus falou para João: João, no tempo apropriado eu vou mandar aquele que vai falar em meu nome. Ele vai lembrar muita coisa que eu estou dizendo hoje, vai ser esquecido, e ele vai dizer coisa que hoje não adianta eu dizer, que ninguém vai entender mesmo. E o Espiritismo se auto-intitula porque justamente pegando as mensagens do plano espiritual superior, ele tenta cumprir essa missão, ou seja, relembrar o que Jesus falou e dizer coisa que naquela época ele não poderia dizer. Por isso que o Espiritismo se autoafirma, né, como o cristianismo redivivo. Então é natural que a gente pegue onde? Na base do Espiritismo, ou seja, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Todo o Espiritismo saiu dessas 1000 e poucas perguntas que está lá no Livro dos Espíritos. E nós pegamos a pergunta 772. Vamos estudar lá dentro também, que tem muito material, né? O que pensar daqueles que se consagram ao voto do silêncio, silêncio absoluto, que justamente é pregado por seitas e doutrinas desde a antiguidade? Aí vem a resposta para a gente refletir. Olha, se Deus nos fez com o dom da palavra, não somos nós fazendo um voto de silêncio absoluto, não falar nada, ficar anos e anos sem falar nada, que a gente vai evoluir. E aí sempre vem uma explicação de Kardec, que era um sábio na época, tá? Kardec diz o seguinte: o voto de silêncio absoluto é uma tremenda bobagem, porque nós somos seres gregários. O que quer dizer isso? Seres que nasceram para viver em sociedade. Se a pessoa se isolar do planeta, ou se a pessoa fizer um voto de silêncio absoluto, ela deixou de se comunicar. Portanto, ela vai regredir, não vai se socializar. Quando a pessoa, mesmo bem intencionada, e muitos fizeram isso, principalmente na Europa, na chamada Idade Média, muitos fizeram, para não ser corrompido pelo mundo, fizeram voto de silêncio. O que aconteceu? Deixaram de evoluir, desencarnaram, chegaram no plano espiritual e receberam dos seus mentores a seguinte orientação: volta para uma nova vida, porque se isolando do mundo, fazendo voto de silêncio, você não interagiu, você não aprendeu e sequer ensinou. Então é isso que está dizendo aqui. É muito importante saber quando fechar a boca, é muito importante buscar a si mesmo no silêncio, mas voto de silêncio é uma tolice, né? Então vamos lá, gente. E dentro do Espiritismo, além das obras básicas, nós temos a chamada obras complementares, que são justamente as obras aqui dos brasileiros, pela psicografia de Chico Xavier. Nós temos uma série chamada Obras de André Luiz e uma série de obras de Emmanuel. Então, do Emmanuel nós pegamos algo, lógico, que tem a ver com esse tema, que é, o livro é fonte viva. A casa tem, né? Ou a gente pode, lá pela internet, buscar esse texto também. É o texto 34 do livro Fonte Viva, Guardemos o Cuidado. E ele começa dizendo: o homem enxerga, ouve e fala conforme o que está no seu interior.
com as cores que ele usa por dentro, ele pinta o seu redor. E aí a gente vai para o finzinho que diz o seguinte: casos muito intrincados existem, nos quais o silêncio é justamente o remédio bendito e eficaz. Então vejam, casos existem. Nós podemos dizer que nos dias de hoje, para não entrar gratuitamente numa discussão, e eu pergunto para vocês, qual discussão vale a pena? A do time, qual é o melhor? Qual discussão vale a pena do político, qual é o melhor? Qual discussão vale a pena da comida que eu gosto e não da que você gosta? Ou seja, discussão nenhuma vale a pena. Então, nos dias de hoje, é importante que a gente tenha opinião para usá-la para a sua evolução, mas não para ficar defendendo como se o que nós pensamos do mundo fosse absoluta verdade. Porque a mensagem está aí muito clara. Mensagem evangélica. A boca fala porque está cheio do coração. Então é lógico que eu vou falar conforme a minha visão do mundo. E quem garante que a minha visão do mundo é uma visão boa? Quem garante, né, que eu tenho força suficiente, experiência suficiente para com a minha palavra mudar a cabeça dos outros? Ah, mas o meu conselho é bom. Quem garante que o seu conselho é bom? Qual é a experiência tão forte que você adquiriu a ponto de taxar a sua opinião como algo forte? Então, gente, só para analisar um pouquinho o mundo que nos cerca hoje, por que se fala tanto nos dias de hoje? Por que se fala tanto e se elevando a voz? Pode reparar em todo lugar, os programas de televisão, até no meio político, um fala, o outro grita, quando vê, é uma bagunça. Na rua, em todo lugar, mesmo no lar, a gente quer, pelo volume de voz e pela quantidade de palavras, permitir que o outro não manifeste a sua opinião. Então é justamente aí que nós estamos nos afastando dos ensinos de Jesus. Porque se ele disse, cuidado, gente, foi um alerta que ele deu. Cuidado, porque a sua boca vai falar o que está no seu coração. Como o ser humano já até é planejado lá nas suas células para se adaptar, isso significa o quê? Que nós somos muito bons em adaptação e péssimos em transformação. Para mudar qualquer hábito, a gente demora muito. Quando é que a gente muda? Quando uma doença vem para valer. Por quê? Porque dói. Então aí eu vou no médico, o médico fala alguma coisa, e quem não muda, quem não aceita os conselhos médicos, quem não se trata, o que acontece? Morre. Ou fica amargando uma doença que é uma vida sem qualidade. Então, justamente, quando é que nós vamos parar com esse modelo de esperar que a doença ou os problemas nos visitem, para que aí sim, incomodados pela doença, pelo problema, ou seja lá por que for, a gente comece a refletir, puxa vida, é melhor eu mudar o meu padrão de pensamento, porque não está dando muito certo. É melhor eu mudar o meu comportamento, porque ele está me fazendo sofrer. É melhor mudar um pouquinho, porque senão eu vou acabar sozinho. E no mundo de hoje, ficar sozinho é a pior coisa que pode existir. Então, gente, é tomar justamente esse cuidado de não querer elevar a voz, e não querer pela quantidade de palavras, e não querer, o que é muito comum no dia de hoje, ter a última palavra. Porque quando a gente, não, vou falar pela última vez e pronto, normalmente sai alguma bobagem que a gente vai se arrepender depois. Então, por isso que Jesus, com muita propriedade, disse o quê? Seja o vosso falar sim, sim e não, não. É lógico que ele não quis nos condenar ao mutismo, ou seja, quer saber uma coisa? Eu vou não falar para não me complicar, não é isso que ele quis dizer. Fale, mas aprenda a argumentar. E aprenda uma coisa que é muito difícil, chamado alteridade. A palavra pode ser feia, mas está muito em moda hoje.
A alteridade é uma capacidade que nós ainda não temos de entender que o outro pode estar certo. Não, mas ele está errado. Quem disse? Qual é a certeza que você tem? Não estamos falando de crimes, tá? Alguém que está cometendo um crime vai estar sempre errado porque é um crime. Estou dizendo no nosso dia a dia, dentro do próprio lar. Se a gente tirar do outro, seja o nosso filho, seja o nosso irmão, seja a esposa, seja o marido, na empresa, seja os amigos, seja o superior, seja o subordinado, se eu tirar do outro a possibilidade dele estar certo, em algum momento, eu vou achar que eu tenho razão. E por achar que eu tenho razão, eu vou ser arrogante. E arrogando as coisas, a gente não conquista ninguém. Então, gente, é algo muito apropriado refletir nesse tema do semestre, né? As máximas de Jesus, e perceber o quanto elas têm uma aplicação imediata. É isso que o Emmanuel quis dizer com afirmações esclarecedoras. Jesus afirmou que se eu fechar a boca numa hora de uma discussão calorosa, eu não vou ser taxado como bobo, não. Mas aí os outros vão me derrotar, os outros vão me fazer de bobo. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Porque uma frase muito comum que eu gosto bastante, nós somos senhores das palavras que nós não dissemos. E nós somos escravos daquilo que eu já falei. Quantos de nós aqui já se arrependeu do que falou? Só que já falou. É como soltar uma flecha e depois sair correndo para tentar pegar. Talvez só quando ela bater no alvo e aí machucar alguém, por exemplo, é que eu vou lá pegar. Aí tem que pedir desculpa, aí não sei se o outro vai desculpar, e a coisa começa a complicar, não é verdade? E as palavras são flechas que o tempo todo nós estamos soltando, né? Então, por isso é muito importante entender isso. E para a gente encerrar, tem uma historinha que a gente até já contou aqui mesmo, que a gente usa muito, por incrível que pareça, na evangelização infantil, mas ela vale muito para nós adultos, que é a da carroça vazia. Se vocês já conhecem, desculpa a repetição, mas a história é interessante. Está lá o avô, e o netinho pescando. E aí começa a vir de longe um barulho, o netinho muito curioso pergunta: vovô, que barulho que é esse? E o vovô fala: é uma carroça, meu filho. E o netinho fica ali intrigado. À medida que o barulho vai aumentando, e quando passa perto deles, o vovô fala: é uma carroça e está vazia. O netinho não entendeu por que, correu lá para ver, e de fato era uma carroça, ele viu, e ela estava vazia. Aí ele chega, vovô, como é que o senhor sabia que estava vazia? Porque quanto mais vazia uma carroça, mais barulho ela faz. Vamos transportar essa historinha para nós? Quanto mais vazio por dentro o ser humano, mais ele fala. Que é para preencher o vazio do seu interior com palavrório, às vezes até infamante, palavrões ou coisa de baixo calão. Então, gente, é algo muito interessante para a gente refletir. Tomarmos cuidado com o falatório desnecessário, tomar cuidado de não querer ter a última palavra, porque nós poderemos ser aí comparado com carroças barulhentas, e quanto mais barulho, mais vazio a gente pode estar. Então tá aí uma recomendação para a gente estudar. Até a semana que vem, quando um outro tema vai nos visitar. Aí a gente faz o quê? Descarta esse, pega outro? Não. Junta o outro com esse e a gente vai tendo um roteiro. Daqui a alguns anos eu tenho um mapa na minha mão de como eu poderei ser. Se eu vou ser ou não, vai depender do esforço de cada um. Por isso que Deus nos fez individualidades, Ele não fez um pacotão, né? Não, cada um é um indivíduo e cada um tem uma energia única. É que nem impressão digital, você não vai encontrar em todo o planeta com seus quase 8 bilhões de pessoas, alguém tem impressão digital igual a minha, vibração é a mesma.
Ninguém no planeta tem uma vibração igual a minha. Se a gente começar a purificar essa vibração e dar para ela um direcionamento diferente, opa, eu vou começar a criar novos hábitos. E quando eu começo a fazer coisas novas na minha vida, ainda mais pautado no Evangelho, que é novidade, a própria palavra em grego quer dizer isso, novidade, né? Então quando eu começo a pautar minha vida pela novidade do Evangelho, coisas boas começam a acontecer. Não é barganha com o plano espiritual não, porque ele não é corruptível, né? O plano espiritual só se baseia na meritocracia. A gente tem merecimento, eles ajudam para valer. Então vamos começar a ter merecimento. E por falar nisso, já vamos trabalhar um pouquinho desde já, né? Pegando essa nossa energia, como já disse, é única, e simbolicamente depositando aos pés de Jesus aquele ritual da oferenda que no fundo tem um significado interessante. Agora, o que é que eu vou ofertar para Jesus? O que vai no meu coração? Porque eu tenho coisas boas no meu coração. Aquilo que eu voto para minha esposa, para o meu filho, para os meus amigos, para as coisas que eu gosto. Então é essa sensação que eu vou agora colocar na direção de Jesus, mas com uma finalidade: beneficiar alguém ou situações que a gente, para não se perder, cada um pensando uma coisa, vai dar um roteirinho aqui. E a gente vai do mais geral para o mais específico, né? O mais geral que a gente tem é o nosso planeta, que é a nossa morada, gente. Então nós precisamos sim olhar para o planeta. E o que é que está acontecendo com o planeta hoje? Guerra. Em pleno século 21, 2023, tem países guerreando. Então nós vamos desejar ardentemente, orar pedindo pela paz no planeta Terra. Que os dirigentes das grandes nações entendam o quanto é barato a paz e o quanto ela é saudável. Vamos vibrar para essa grande leva dos refugiados que saem dos seus países sem ter aonde ir. Muitos perdem até a vida em aventuras dramáticas. Vamos, enfim, vibrar por todos que estão sofrendo, que são bilhões e bilhões de pessoas. Vamos vibrar pelo nosso país. Não importa se quem está lá governando foi a minha preferência ou não, o que importa é que alguém está lá nos governando. Então que ele seja inspirado, que tome as melhores decisões para que a gente avance materialmente e espiritualmente não comprometa a nossa missão como país. Vamos vibrar por todos os lares, porque a família ainda é a célula mãe da sociedade. Vamos vibrar por todas as religiões, não importa qual seja a bandeira religiosa. Se ela estiver beneficiando alguém, se ela estiver ligando alguém a Deus, ela é boa. Vamos vibrar por todas as instituições que fazem o bem, porque elas são muito necessárias. Quanto mais gente fazendo bem, mais gente recebendo o bem. Quanto mais gente fazendo bem, mais gente se motivando a fazer o bem e não o mal. Vamos vibrar pelo Espiritismo, que ele seja de fato o cristianismo redivivo. Dentro do Espiritismo, vibrar por esta casa, pelos seus trabalhos, pelos seus trabalhadores, pelas suas escolas, porque é o menor período onde a gente aprende a se conhecer. Vamos vibrar agora pelos nossos lares. Então cada um vai visitar agora mentalmente o seu lar, inundando cada cômodo da casa em muita energia positiva, aquela energia do sol, porque o sol é vida, sol é saúde, sol é uma cor que motiva a inteligência, a limpeza. Cada cômodo da nossa casa limpo por essa luz do sol. Vamos criar uma cúpula, uma aura de proteção sobre a nossa casa, para que as investidas organizadas do mal não venham nos atrapalhar. Vamos vibrar para os nossos entes queridos, marido, mulher, filho, irmão. Vamos vibrar para a empresa que nós trabalhamos, para o negócio que nós exploramos,
ou pela minha colocação, se eu estiver momentaneamente desempregado, que eu mereça essa abertura de caminho. Nós queremos a dignidade, nós queremos o pão sobre a mesa. Então, Senhor, me abençoe, abra o meu caminho para que essa colocação honesta possa surgir. E agora, por nós mesmos, vamos agradecer, porque o fato de aqui estar, ouvindo lições do Evangelho, se preparando para tomar um passe que é alimento para o Espírito, e acima de tudo, podendo refletir nas lições de Jesus, nós já somos abençoados e podemos sim mudar radicalmente o nosso caminho para melhor. E assim, então, agradecidos por tanta coisa boa na nossa vida, a gente dá por encerrado essa primeira etapa dos trabalhos da noite, nos preparando para o que há de vir. Que Jesus nos abençoe.